Conexão Ciência. Para encerrar a terceira temporada do Conexão Saúde nas Férias, a professora de nutrição Patrícia Pires destaca que o tempo mais flexível das férias pode ser usado para se aproximar mais da comida de forma consciente, seja cozinhando mais, experimentando alimentos novos ou planejando melhor as refeições. Professora, quais dicas práticas você daria para quem quer manter escolhas saudáveis nas férias? Bom, para a gente poder fazer um planejamento, dicas práticas, é que a gente evite pular refeições, então que a gente possa, fazer. Tem um livro que eu gosto muito do Michael Pollan, que é um guru da alimentação saudável americano, e ele tem um livro muito interessante que ele traz as 60 regras para a comida, tá? E uma das coisas que ele fala é que a gente deve comer como um rei no café da manhã, como um príncipe no almoço e como um mendigo no jantar. Isso não quer dizer que a gente não deva comer, em todas as refeições, mas que a gente tem, que iniciar o dia com uma boa refeição, tá? Então, a maior parte da energia gasta com as atividades que a gente vai fazer ao longo do dia no período da manhã e no período da tarde. Então, a gente não poderia, por exemplo, ficar sem fazer essa refeição, que é uma refeição muito importante, o café da manhã, tá? E que em todas as refeições, então, no almoço, no café da manhã, no almoço e no jantar, que a gente inclua fontes de todos os grupos alimentares que a gente precisa consumir e que a gente dê preferência para os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, por exemplo, no café da manhã é sempre importante a gente incluir uma fonte de carboidrato, tá? Então, seja um pão, seja uma tapioca, seja uma torrada. Então, a gente pode incluir um carboidrato. É importante também a gente incluir aí uma fonte de proteína, que seja, então, por exemplo, um leite, um iogurte, uma coalhada, ou também um leite, ou um queijo magro. Então é importante, a gente consumir as fontes de proteínas em todas as refeições. Então a gente não pode considerar o café da manhã só como aquele cafezinho ali, Então a gente precisa, eu posso sim incluir uma bebida, um café, um chá ou alguma outra coisa de minha preferência, mas é super importante que a gente inclua uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína, e também que a gente inclua uma fonte de alimentos reguladores, que são aí os alimentos que são ricos em vitaminas, minerais. Então, principalmente para o café da manhã, a gente indica o consumo das frutas, tá? Então, sempre incluir alguma fruta no nosso café da manhã. Então pode ser a fruta da sua preferência, mas que você não deixe de consumir. Bom, sempre, quando a gente tiver atividades que demandam maior energia, a gente pode fazer os lanches intermediários. É sempre muito importante a gente respeitar os nossos sinais, de fome e saciedade. Então, se eu tenho fome no meio da manhã, se eu tenho fome no meio da tarde, eu vou, respeitar esse sinal e eu vou consumir algum alimento aí nesses intervalos, mas que sejam alimentos que não sejam tão calóricos, Então a gente pode consumir ali uma fruta, ou se eu não tenho um acesso tão fácil a estar levando frutas frescas, eu posso consumir uma fruta seca. Ou a gente pode consumir algumas oleaginosas, então castanhas, nozes, amendoim, Alguma coisa assim que seja mais fácil da gente estar levando na bolsa. Ou um mix destes alimentos que eu falei, de frutas secas com oleaginosas. Ou também um iogurte, ou um queijo magro, alguma coisa assim, se eu estiver em casa que tenha a possibilidade. No almoço e no jantar, a gente precisa também consumir todos os grupos alimentares, mas é importante que metade do prato, pelo menos, 50% do nosso prato seja composto por verduras, legumes e vegetais. Então, a gente pode consumir aí pelo menos uma folha, pelo menos um legume cozido, pelo menos um legume ou uma verdura crua, tá? E
né? Aí, um quarto do prato vai ser composto por uma fonte de carboidrato, que pode ser o arroz, o macarrão, a batata ou uma massa. E a outra metade, então, aí, num quarto do prato, seria composto por proteínas, tá? Tanto as proteínas animais como vegetais. Então, a gente pode consumir as carnes, né? De preferência, as carnes mais magras, os ovos, e também as leguminosas. Então, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. E o nosso prato cultural do Brasil, ele é muito rico, né? O arroz com feijão. Então, é uma combinação muito perfeita, o arroz com feijão, e é super importante a gente consumir esses alimentos também, apesar da gente ter, né, visto aí, os inquéritos, eles mostram que o brasileiro ele tem consumido cada vez menos os alimentos culturais e cada vez mais os alimentos ultraprocessados. Mas é importante, né, que a gente faça essa refeição. Ah, mas professora Patrícia, tem como eu preparar uma boa refeição sem ser, por exemplo, esse prato, né, clássico aí de arroz, feijão, verduras, legumes, uma carne, uma fruta de sobremesa? Sim, né? Então a gente consegue sim montar um lanche saudável. Por exemplo, né, tem pessoas que à noite não gostam muito de consumir, né, uma refeição assim, né, gostam de consumir mais um lanche, mas o que que é importante? Também que a gente tenha, né, todas essas fontes aí. Então, a gente pode utilizar um pão, evitar o consumo de pão ultraprocessado, né, o pão fatiado, a maioria dos pães fatiados que a gente tem no mercado hoje, eles são ultraprocessados, né, das marcas clássicas, mesmo os integrais, tá? São ultraprocessados, então dar preferência para pães que são processados e não ultraprocessados, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aí um pão francês ou um pão fatiado ou caseiro, mas que não seja ultraprocessado, tá? Ou também, né, a gente pode fazer ali uma panqueca, pode fazer e rechear, né, com uma fonte de proteína. Então a gente pode utilizar aí atum, a gente pode utilizar carnes, a gente pode utilizar ovos, frango para fazer o recheio, né, desses sanduíches. Ou a gente pode, né, optar agora no verão por uma salada bem boa, assim, bem variada de legumes e vegetais com alguma fonte de proteína que vai auxiliar ali, tá? Como carne, queijos e fazer então essa refeição mais fresca, que a gente poderia, né, dizer assim. No inverno a gente opta por consumir alimentos mais sopas, caldos, mas no verão a gente acaba optando mais por consumir então os alimentos que são mais frescos. Então uma boa salada bem caprichada seria o ideal, tá? E sempre estar consumindo, né, as porções de fruta ao longo do dia. Então a gente pode utilizar a fruta sempre como uma sobremesa ou consumo aí nos intervalos dessas grandes refeições, ou ainda que a gente possa, né, incluir essas frutas em algum momento do dia oportuno, por exemplo, quando a gente tem fome. Outra coisa importante que eu já falei é a questão da hidratação, né? Não esquecer de se hidratar, deixar as bebidas açucaradas para um consumo maior, mais esporádico, tá? Eu acho que seriam as dicas principais aí para nossa alimentação saudável. E assim, evitar o consumo de ultraprocessados, evitar de ter em casa, evitar de optar por essas escolhas. E deixar para consumir, né, esses alimentos apenas quando for ali no momento que não tem como, né, ou que eu tô com muita vontade de consumir esses alimentos, porque a gente tem muito, né, aquela questão do barulho da comida. A gente entra em um supermercado, o marketing ele nos leva a pensar no consumo desses alimentos, eles estão todos ali sempre à mão. Então é muito fácil a gente consumir, a gente tem a propaganda, né, e tudo mais. Então é super importante a gente cuidar, né, com o consumo desses alimentos e optar também, né, por estar adquirindo os alimentos em locais que a gente sabe que a gente não vai ter tanto, não vai ser bombardeado, né, por esses alimentos aí.
tá? Então a gente compra ali às vezes em feiras, em hortas comunitárias, em mercados menores, próximos, né, da onde a gente mora, porque a gente tem menos opções, né, desses alimentos que acabam nos bombardeando ali, nos engolindo em relação à nossa vontade, né, as nossas opções e também a disponibilidade desses alimentos que a gente tem. Professora, muito obrigado por compartilhar tantas dicas e conhecimentos sobre alimentação, principalmente como colocá-los em prática agora nas férias. Eu agradeço o convite para participar desse podcast e também, né, fico à disposição, tá, para outras oportunidades e também gostaria de dizer, né, que todas essas dicas e essas orientações são importantes para a gente manter uma boa saúde, já que a gente sabe que o consumo de ultraprocessados está relacionado com vários desses problemas que a gente falou em relação à saúde, e a gente sabe que nós temos o consumo de outros alimentos que, pelo contrário, vão auxiliar, né, na promoção da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida, que é o consumo aí, por exemplo, né, das frutas, verduras e legumes, dos alimentos in natura e minimamente processados, que a gente possa então fazer melhores escolhas nesse momento que a gente tem aí das férias. Com certeza, professora, agradeço mais uma vez e você que nos acompanhou até aqui, não deixe de compartilhar o Conexão Saúde nas férias e de fazer escolhas mais conscientes neste período de descanso. Até a próxima! Conexão Ciência.